E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel mais uma vez. E eu tô passando aqui bem rapidinho porque eu gostaria de compartilhar algo de Deus com vocês. E essa mensagem que eu gostaria de compartilhar falou bastante comigo e eu creio que pode falar também com muita gente. Bom, o pregador que falou sobre essa mensagem, ela tem como título sobre talentos. E esse pregador, quando ele ministrou, ele estava ali em um ambiente escolar. E tinham vários jovens adolescentes ao redor dele. E ele começou a fazer uma pergunta simples para iniciar a pregação: qual é o lugar mais rico do mundo? E depois dele fazer essa pergunta, os jovens começaram a responder suas opiniões: qual seria o lugar mais rico do mundo? Se seria o Maranhão, se seria a Disney, se seria o Valparaíso, né? Mas, beleza, eles foram dando suas respostas. Logo depois deles darem suas respostas, o moço que estava pregando, ele cortou eles verbalmente e disse: não, não, não. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque muitas pessoas se vão, mas infelizmente com seus dons e talentos presos dentro delas. Pessoas que eram para serem empresárias, mas não foram. Pessoas que eram para serem jogadores de futebol, mas não foram. Pessoas que eram para serem cantores, compositores, mas não foram. Porque prenderam esses seus talentos dentro delas, por conta de situações interiores ou exteriores. E para a gente ter um entendimento mais amplo sobre esse assunto, tem uma passagem na Bíblia que diz quando Jesus entra em Jerusalém, que fica lá em Marcos capítulo 11, do 1 ao 11. E beleza, eu não vou ler o capítulo, mas eu vou aqui resumir bem rapidinho, que diz assim: Jesus ele estava se aproximando Jesus ele estava se aproximando de Jerusalém. Jesus ele estava se aproximando de Jerusalém. E enquanto ele ia se aproximando, ele pediu que dois dos seus discípulos vão até certa aldeia chamada Betfage ou Betfagé. E quando eles entrarem lá, eles vão encontrar certo burrinho. E quando eles... Burrinho não, um jumentinho, perdão. E quando eles encontrarem esse jumentinho, que vai estar preso em um certo lugar, que eles desprendam esse jumentinho e levem até Jesus, até ele. E caso alguém pergunte por que eles estão fazendo aquilo, porque o jumentinho não era deles, que eles respondessem que Jesus precisava daquele jumentinho. Beleza, eles foram, desprenderam o jumentinho, levaram o jumentinho até Jesus. Algumas pessoas chegaram a reclamar o porquê eles estavam fazendo aquilo, porque eles estavam desprendendo o jumentinho, e eles responderam da forma correta porque daquilo. E logo depois de levarem o jumentinho até Jesus, Jesus subiu em cima do jumentinho e continuou indo até o templo lá. E enquanto ele ia, muitas pessoas louvavam Jesus em cima do jumentinho. E beleza. E o entendimento que a gente tem que ter daqui, primeiramente, é como se nós fôssemos o jumentinho. Como assim nós somos o jumentinho? De forma figurada, nossos talentos é como se fossem aquele jumentinho preso. Se a gente não desprende aquele jumentinho, ele não é algo útil. O que um jumentinho ele tem de utilidade ali? O jumentinho ele não sabe falar, ele não é um animal racional, ele não é um animal que sabe escalar e muito menos correr rápido. Mas ele é um animal forte, ele consegue levar coisas pesadas, carregar coisas pesadas que necessitam realmente de muita força. Mas se aquele jumentinho estiver preso, essa sua força não vai ser útil, porque ele não vai estar carregando nada, ele não vai estar puxando nada que necessita daquilo. E é exatamente isso. Se temos talentos ou dons incríveis, talentos de cantar, talentos de pregar, talentos que podem fazer com que a gente vá para os quatro cantos do mundo, mas se a gente deixar eles presos, eles são simplesmente inúteis. Mas há situações que podem acontecer com que a gente deixe esses talentos inúteis, e possam ser situações interiores ou exteriores.
Como assim situações interiores ou exteriores? É, Quando os 12 discípulos eles vão até o jumentinho desprendê-lo, algumas pessoas vão até eles e reclamam porque eles estão fazendo aquilo. E essa pode ser um exemplo que a gente pode tirar, o que seria significativamente o, um exemplo exterior, vamos dizer assim. Que seriam basicamente pessoas dizendo que não deveria fazer aquilo. Porque você está cantando, porque você está mostrando assim seus dons e talentos, você não deve fazer isso. Mas não é isso que Deus quer que você faça. Muito pelo contrário, Ele não quer que você poupe seus talentos. Isso é algo exterior que muitas vezes pode atrapalhá-lo. Pode ser situações de que pessoas podem ter dito algo, já falaram ou você pensa que podem falar. Outra situação que também pode acontecer de uma forma interior, de forma interior mesmo, que poderia ser o medo ou a ansiedade. E isso também é algo muito perigoso, que poderia ser, será se eu sou bom o suficiente, será se vai dar certo, que são dúvidas ou coisas que podem deixar uma pessoa com medo. Isso também pode nos atrapalhar. Isso não deve ser assim. Deus não quer que a gente poupe os nossos talentos, Ele não quer que a gente fique assim. Mas bem pelo contrário, Ele nos pede que sejamos fortes e corajosos, porque Ele vai estar com a gente por onde a gente for. Essa é uma palavra que diz lá em Josué 1, e eu queria compartilhar com vocês. Seja forte e corajoso. Não tema e também nem desanima. Ele vai estar com você. E mesmo que venha situações assim, de medo, ansiedade, nervosismo, Ele vai estar com você. E também podemos ter outra ideia mais ampla. Quando você for mostrar seus dons e talentos, também não é de qualquer forma. Jesus, quando ele sobe em cima do jumentinho, ele vai até o templo e muitas pessoas começam a louvar Jesus em cima do jumentinho. E o que podemos tirar aqui é que os nossos dons e talentos não foram feitos para qualquer coisa, mas eles foram feitos para que o nome de Jesus seja glorificado através de nós, para que Jesus seja conhecido através de nós. Se eu sei cantar, se eu sei dançar, aquilo não é simplesmente para que as pessoas vejam e digam: olha, isso é legal, olha, parabéns, você sabe fazer isso. Não, mas é porque o nome de Jesus tem que ser conhecido através de nós. Sabe, Jesus amou tanto, Deus amou tanto a nós que entregou seu único filho para que morresse em nosso lugar. E que as nossas atitudes não são apenas para vangloriar nós mesmos, mas que Jesus seja conhecido, para que o amor dele seja, para que o amor dele que foi entregue a nós seja conhecido através das nossas ações. E só para fechar aqui, tem algo interessante, que logo quando Jesus ele pede com que 2 dos seus discípulos vão até lá a aldeia pegar o jumentinho, ele também pede com que eles vão, pegam o jumentinho, tragam para ele, mas em seguida levem o jumentinho de volta. Ou seja, o que a gente pode entender é isso? Porque Jesus ele desprende um jumentinho, desprende um talento para colocar ele de volta no lugar. O que podemos entender com isso é que pode haver com que pessoas sejam usadas para que você reconheça que seus talentos são importantes. Vamos ter alguns exemplos como uma pessoa chega a você e pede sua ajuda. Cara, eu não consigo, eu não tenho gente para ficar no louvor, eu não tenho gente para ficar na dança, não tenho nenhum pregador na minha igreja ou na minha célula para dar uma forcinha lá. E eu queria pedir a sua ajuda. Você pode ir lá e me ajudar, por favor? Beleza, você diz sim, vai lá, ajuda a pessoa, mostra o que você consegue fazer. Mas aquilo não foi nada menos de um impulso. Porque Jesus quer que o jumentinho volte para onde ele estava, sendo que ele estava preso, para que haja uma decisão. Não só deve ser um impulso de pessoas, mas também você deve ter uma decisão de que os seus dons e talentos não foram feitos para ficarem presos. Seus dons e talentos não são apenas para quando alguém vier e te pedir, mas seus dons e talentos foram feitos para você abri-los e serem uma decisão sua, para que o nome de Jesus seja glorificado através dos seus talentos, seja glorificado através de suas ações, seja qualquer uma, mas que não seja apenas para se vangloriar ou apenas para as pessoas apontarem, mas para que as pessoas vejam Jesus em você. E essa foi uma reflexão que tocou muito comigo e eu creio que pode tocar em algumas pessoas. E
para encerrar aqui, nesse momento, deu bastante tempo até, eu gostaria de dizer apenas um versículo. Pois é eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de sofrimento, para lhe dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus abençoe e que essa mensagem possa ser tocada bastante de vocês e entrar em um solo bom. Amém?